Olá, meu nome é Mônica Navas e eu vou falar sobre a percussão e a voz cantada sendo executados pelo mesmo performer. Análise interpretativa da obra El Último Sello do compositor Carlos dos Santos. O repertório de música contemporânea para percussão traz exigências bastante diversas para um instrumentista, o que exige dele uma atuação multifacetada. Como, por exemplo, a interação entre a percussão e a voz cantada, que se inicia ao redor da segunda metade do século XX. Podemos perceber que o repertório para percussão e voz cantada tem aumentado nos últimos anos, apesar de ainda serem poucos os performers que se dedicam especificamente a um repertório contemporâneo que exija o uso da voz cantada. El Último Sello é uma obra para percussão múltipla e voz cantada realizadas pelo mesmo performer, baseado no texto de Javier Navas, e é resultado de uma encomenda feita ao compositor percussionista Carlos dos Santos como parte da minha pesquisa de doutorado. Um aspecto muito importante na encomenda de obras no geral, sobretudo em um repertório inovador, é o diálogo do performer com o compositor. Por ser um repertório com voz cantada, o compositor precisa conhecer o tipo de voz do percussionista. Cabe ressaltar que o texto tem uma temática social e foi feito especificamente para esta obra. Seu título remete ao sexto selo do Apocalipse. Análise interpretativa. Esta obra é para instrumentos de alturas não determinadas. O compositor dividiu os instrumentos em três famílias. Secos, eu escolhi os azulejos. Medianos, um tambor de pele e 3 blocos de madeira. E ressonadores, 2 bandejas de inox e 2 tempo bells. Durante o processo de escolha dos instrumentos, começou-se também a ler a linha da voz cantada para saber que notas poderiam auxiliar o performer com afinação no decorrer da obra, e assim poder escolher um determinado objeto ou instrumento com uma nota específica. A ideia não é escolher todas as notas do canto, mas sim escolher certas notas que poderiam dar apoio ao performer, facilitando, por exemplo, a estabilidade da afinação. Agora vou falar sobre alguns trechos da obra. Para manter a afinação no segundo compasso, o performer tem que ter um apoio abdominal, desde o compasso 8 ao compasso 10. Também se aconselha cantar a linha melódica descendente, pensando de maneira ascendente. Neste trecho, se aconselha estudar separadamente a linha da voz e a parte instrumental. Além disso, se pode colocar o texto em diferentes lugares como parte do processo de estudo. É importante dizer que as obras com instrumentos de alturas não determinadas são difíceis de manter a afinação. Para isso, temos que escolher instrumentos que forneçam uma nota de referência ou decorar a nota. E neste caso, é a nota Fá, que se repete em distintos lugares da obra. Considerações finais. Neste tipo de repertório, com instrumentos de alturas não definidas, é importante a escolha dos instrumentos. Podemos procurar ter notas de referência no decorrer da obra, mas isso não é essencial. Dependendo da distância intervalar, isto pode ajudar ou prejudicar. Em obras com uma diversidade instrumental, é importante ter um equilíbrio sonoro entre os instrumentos. Além disso, tem que se trabalhar a articulação das palavras e lembrar que o corpo possui um papel relevante neste tipo de repertório. Como percebemos, este novo repertório traz desafios para o percussionista, não somente relacionados à percussão, mas também à utilização da voz cantada, e mais ainda em função da execução simultânea das duas partes. Assim, esperamos que as reflexões e sugestões de estudo apresentadas neste trabalho possam ajudar e inspirar outros compositores, performers interessados neste tipo de repertório. Muito obrigada! Olá, gente. Meu nome é Alisson Amador e eu vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Percussão Além do Percutir, feito com Joaquim Emídio, o Igor Saunier, Carlos Stasi e o Leandro Amorim. Esse trabalho, ele vai apresentar outras ações executadas por percussionistas
e que não possui necessariamente uma ligação com o ato de percutir um instrumento. Além disso, a gente também vai refletir um pouco sobre o que é ser percussionista. E para começar, a gente fala da palavra percussionista, que em si não designa alguém que produz sons com um instrumento musical específico, como que é com piano, né, pianista, violão, violonista. Mas a palavra percussionista está relacionada com o verbo percutir. E a gente vai ver que o percussionista não necessariamente só percute, ele também raspa, pinça, chacoalha, fricciona, sopra objetos. É, O percussionista também não lida apenas com uma família determinada de instrumentos, como é o exemplo de flautista. A percussão, ela não é uma categoria, mas é um grupo de categorias, né? Com membramofones, idiofones e cordofones. Este trabalho tem um cunho, né, autoetnográfico. E, além disso, o repertório utilizado foi um repertório que os próprios autores trabalharam ao longo das suas vidas, né? Aqui a gente vai mostrar ações como, por exemplo, soprar, friccionar e atuar cenicamente. Soprar, a gente pode falar da terceira construção do John Cage, onde aparece uma concha. E aí já imagina a dificuldade que não achar embocadura para cada concha, que é feita, né, de forma diferente, ela não tem um padrão. Friccionar, a gente tem a peça Morning Dove Sonnet do Christopher Dean, para vibrafone, que tem, né, às vezes, as duas mãos passam um arco nas teclas do vibrafone. Tem a Valsa da Espera, da Luisa Mitre também, que é um bom exemplo de arco no vibrafone. Além disso, a gente pode falar que a gente também fricciona marimba, reco-reco de mola, tantã, prato suspenso. E tem alguns exemplos de peças aqui, né, que tem essas ações. Lembrando também que a cuíca é um instrumento que a gente fricciona, né, a gente não percute. Daí a gente até mostra o Lion's Horn, que é um parente da cuíca aqui, que aparece no Inusation do Edgar Varese. A partir da segunda metade do século XX também, os compositores vanguardistas, né, eles buscavam uma intersecção entre as linguagens artísticas, né? E aí houve um aumento de repertório com o uso de gestualidade, expressões faciais, expressões corporais. O Maurício Kaga é um compositor que fez bastante isso, né? E o Dressur apresenta diversos exemplos de elementos cênicos, né? Uma peça com essa base cênica, né? Com esse intuito. No Brasil tem o Eduardo Guimarães Álvares, para tiras catapimbásticos, que ele coloca a dramaturgia, como que você tem que falar lá no megafone, apavorado, desconsolado. Tem outros exemplos aqui também, mas vale mais falar que, além dessas ações apresentadas, a percussionista ou percussionista também, às vezes tem que cantar, pinçar a calimba, girar conduíte, e tem até uma peça do Rodrigo Reis, que chama Eco, que tem que tocar pito de nariz. Isso nos leva a refletir, né, gente, que muitas vezes o percussionista ou a percussionista está sofrendo piadas de que não é músico, que é amigo do baterista, né? Vocês já conhecem essa piada clássica. Até em rede nacional já foi feita essa piada no Big Brother, em que o cara debocha, né? Que, tocar reco-reco até a mãe dele toca. É muito, né, fazendo um deboche muito claro. Mas o que nos faz refletir aqui é que a gente já é multi-instrumentista, né, por si só, né, por ser percussionista, já é uma pessoa que é multi-instrumentista. Mas, além disso, a gente tem que tocar diversas outras técnicas, né, que não são somente percutir, o que a palavra percussionista sugere. Mas a gente conclui esse trabalho falando isso, reforçando, e também falando um ponto positivo, que a gente também recebe outros elogios de pessoas, né, compositoras e compositores, que falam que a gente é muito aberto para novas experiências, talvez justamente por isso, por estar sempre fazendo alguma coisa nova, né. É isso, gente. Agradeço vocês.